Então, continuamos nesse diálogo entre direito material e direito processual, para que a gente possa fechar bem os conceitos importantes. Então, existindo o conflito, existem imediatamente dois caminhos a seguir: o caminho do direito material e o caminho do direito processual. A jurisdição é inerte, certo? O princípio da inércia da jurisdição. Mas não necessariamente eu vou ser obrigado a provocar a jurisdição. Eu posso simplesmente seguir o caminho do direito material. E hoje, mais do que nunca, estimulado dentro do sistema multiportas. Então, lá no direito material, eu vou ter interesse, é o elemento subjetivo, pretensão, perspectiva de atuação e ação. E, eventualmente, eu consigo resolver o meu conflito no direito material, eu não precisarei da jurisdição. Por outro lado, eventuais excessos dentro do exercício desse direito material são tutelados processualmente, são tutelados no âmbito do direito processual. Lembro a vocês das duas matérias que colocamos na aula passada. Uma envolvendo um preso, que eventualmente alegou que foi absolvido posteriormente e tentou, ao judicializar uma provocação, uma indenização ao tempo que ficou no cárcere. E a outra, interessantíssima, era aquela hipótese em que o sujeito praticou um ato ilícito, houve a repulsa do ato ilícito pela legítima defesa, e essa legítima defesa teria sido desproporcional. E aquele que praticou o ato ilícito tentou provocar a jurisdição por meio de ação processual, por meio do direito de ação, pedindo uma indenização em razão da desproporção ou desproporcionalidade no exercício do direito à legítima defesa. Então, no campo do direito material, nós temos interesse, pretensão e ação. Vamos para cá agora. Direito processual. Primeira observação. O direito material vive, entre aspas, sem o direito processual, já que eu consigo resolver os meus conflitos, resolver o mundo concreto no âmbito do direito material. Eventualmente, eu não preciso do processo para nada. Eventualmente, eu não preciso do Estado juiz para nada. Mas uma coisa é certa. Estando presente a jurisdição, eu tenho o direito de ação. Então, no âmbito do direito processual, eu também falo em interesse, pretensão e ação, como conceitos subsequenciados. Primeiro, eu tenho meu interesse frustrado, interesse processual, portanto, que é condição da ação, vamos falar lá na frente. O interesse processual, portanto, é aquele interesse material que foi frustrado, aquele interesse processual que não foi atendido. Então, se o interesse material não foi atendido, eu posso provocar o judiciário. Vamos naquele exemplo. Hoje, eu estou diante da situação em que a minha promessa de compra e venda não foi atendida. Ou seja, até ontem, o sujeito tinha que fazer o pagamento para mim. Eu entreguei a coisa e não houve a quitação do preço. Entreguei a coisa e não houve a quitação do preço. Ah, Henrique, você pode tentar o caminho material. Já tentamos. Já tentamos telefonar, já constituímos em mora, já tivemos todas as oportunidades para tentar solucionar este conflito no âmbito do direito material. Não conseguimos. A única porta agora é o Poder Judiciário. A única porta agora é o sistema processual. E o sistema processual é estruturado em ação, jurisdição e processo. Primeira pergunta, eu tenho interesse processual? O que é o interesse processual? Já falei, vou repetir lá na frente. Interesse processual é condição da ação. Ou seja, é condição, para quem defende que tem condições da ação, é condição para eu exercer o meu direito de ação. Eu tenho que demonstrar, para exercer o meu direito de ação, a frustração do meu interesse material. Está presente o interesse processual? Sim. Por que está presente? Porque o meu interesse material era de receber o preço. O meu interesse processual era de receber o valor. Eu entreguei o bem, eu entreguei a coisa. A partir do momento que
eu não recebo a contraprestação, o meu interesse material, que é aquela perspectiva interna de recebimento do bem jurídico, não está atendida. E aí só serve, no meu entender, a porta do Poder Judiciário. Eu vou ter que demonstrar ao Poder Judiciário, isso é a condição da ação, interesse processual, a necessidade, a utilidade e a adequação do procedimento que eu estou utilizando. Então, meu interesse processual está presente, levando em conta a frustração do meu interesse material, levando em conta o desatendimento do meu interesse material. Ele sendo frustrado, a porta do Poder Judiciário está aberta. Então, eu tenho interesse processual, sim. Eu tenho pretensão processual, sim. O que é a pretensão? É a perspectiva de atendimento à minha intenção. E, uma vez tendo a pretensão, eu tenho o direito de ação. Então, interesse, pretensão e ação. A propósito, passamos aí muito tempo, do ponto de vista histórico, discutindo esses conceitos, tá? Conceito de pretensão e ação. Pretensão e mérito. Pretensão e lide. A gente precisa, no encontro de hoje e no próximo, entender bem esse diálogo entre o direito material, frustrado, e a provocação da tutela jurisdicional necessária, portanto. Superada a análise do direito material, vamos pensar no processo. Eu tenho interesse? Sim. Meu interesse processual, que é, repito, condição da ação, para quem entende, que estão presentes as condições da ação. Meu interesse processual está presente, diante da frustração do meu interesse material, diante da não atendimento ao meu interesse material. Então, eu tenho o conceito de interesse processual. Tenho o conceito de pretensão. O que é pretensão processual? É a perspectiva de atuação. É a frustração que permite que eu atue. E uma vez atuando, uma vez adotando uma conduta positiva, nós estamos diante do conceito de ação. Então, a ação é o quê? Agir. A ação é o quê? Provocar. A ação é o quê? Atuar. A ação é o quê? Tentar, junto ao Poder Judiciário, a solução do meu conflito. Esta é a ação processual. Não se confunde ação material com ação processual. Tá? A ação material é garantida ainda, em algumas hipóteses, mas sempre protegida dentro de um controle da proporcionalidade e a razoabilidade. Aqui que eu estou falando para vocês é de ação processual, de eu provocar a jurisdição. E aí, provocando a jurisdição, eu apresento ao juiz a lide, outro conceito importante, que vai servir, pessoal, para o resto da vida. Lide você fala, o conceito de lide você trabalha em TGP, em processo 1, processo 2, sempre você vai discutir o conceito de lide, que, aliás, passou por uma evolução histórica aí muito grande. O conceito de lide, a gente pode simplificar, inclusive com as lições do professor Enrico Túlio Liebmann e o professor Carnelucci, dois grandes mestres estrangeiros. Nós podemos conceituar lide como o meu conflito, está aí no quadro, o meu conflito de interesse qualificado por uma pretensão, a minha perspectiva resistida. E aí eu completei, deduzida em juízo. Então, o que é lide? É o conflito de interesses qualificado por a minha pretensão que não foi atendida, desde que eu apresente ao Poder Judiciário. E aí é interessante o seguinte, pessoal, nem todo conflito vira lide, mas toda lide é qualificado como uma pretensão resistida. Esses exercícios teóricos são importantes para a gente entender. A nossa disciplina é teoria geral do processo. Lá na frente eu vou tentar dialogar de uma maneira mais clara com a prática, mas agora eu preciso conceituar mesmo. Esses conceitos são importantes para o seu saber. Esses conceitos são importantes para a gente delimitar bem o instituto processual e como ele se utiliza.
como ele é utilizado na prática. Então, conflito é o quê? Conflito é um conceito material. Eu tenho conflito quando eu caio com o carro no buraco, e aí a prefeitura que deveria corrigir e não fez. Eu tenho conflito quando a minha perspectiva não é atendida no que respeita a um contrato que eu assinei, quando eu não recebi por algo que fiz, quando a minha posse não é respeitada, meu direito real não é respeitado, meu direito trabalhista não é respeitado. Isso é conflito. A nossa vida em sociedade permeia inúmeros conflitos. Inúmeros conflitos. Alguns deles se resolvem no direito material. Outros, a parte nem toma atitude nenhuma. Ora, se a jurisdição é inerte, a parte tem que tomar iniciativa. Se ela não toma iniciativa para tentar resolver o conflito de direito material, quem vai fazer algo por ela? Ninguém. A fórmula é simples. Cada um cuida do que é seu. Então, conflito ou conflitos existem inúmeros na nossa vida em sociedade. Eu tenho conflito desde que o meu time perde no futebol. A minha frustração, perspectiva de uma melhora, etc., frustrou meu direito. Isto é conflito. Todo conflito vira lide. Lide é um conceito processual. O que é resolver a lide? Olha, o juiz resolveu a lide. Resolver a lide é resolver quem tem ou quem não tem razão no direito material. Por isso que o conceito de lide é, na evolução teórica passando por Carnelucci, pretensão resistida deduzida em juízo. Então, quando se provoca ao judiciário, se leva ao judiciário o conflito. Quando se provoca o judiciário, se leva ao judiciário a lide. Resolver a lide é o quê? Resolver quem tem razão. Dizer quem tem razão. É claro, a gente vai falar das próximas aulas, né? É claro que nem toda provocação judicial traz uma resposta de solução da lide, porque existem conflitos, requisitos obrigatórios que são caminhos naturais que o judiciário vai fazer até julgar a lide. Agora, eu posso dizer tranquilamente para vocês, lide é um conceito processual de conflito, de uma perspectiva, de um estado de insatisfação que não foi atendido. Então, quando o juiz resolve a lide, ele resolve este elemento, este objeto, este conflito, esta pretensão. Do ponto de vista teórico, a gente pode começar aqui uma semente. Colocar uma semente aqui. Lide é sempre igual a mérito. E aí é importante esse binômio lide e mérito, porque o CPC ele traz no artigo 485 a expressão não haverá resolução de mérito. E no 487 haverá resolução de mérito. Por que é importante esse estudo do 485 e do 487? Exatamente porque, se todos nós temos direito de ação, nem todas as vezes esse direito de ação vai se resolver na solução da lide. Muitas vezes esse direito de ação ele tem um obstáculo de pressupostos e condições e que eu não consigo julgar a lide. É isso que a gente vai desenvolver nos nossos próximos encontros. O conceito de mérito, as hipóteses que não resolvem o mérito, o que é não resolver o mérito no ambiente de teoria geral? O que é resolver o mérito no ambiente de direito processual, de teoria geral do processo? Mas a premissa para este raciocínio entre o 485 e o 487 é o conceito de lide. Então, lide, Carnelucci, Liebman e a teoria do processo vão explicar que é pretensão resistida, que eu deduzo em juízo. Então, nem toda pretensão eu deduzo em juízo. Quando eu não deduzo, eu não provoco a jurisdição, não há o conceito de lide. Então, todo conflito pode gerar uma lide. Aquele que não provoca o judiciário, ele não é lide. A lide é um conceito tipicamente processual. A gente vai continuar esse assunto lá na frente, falando do chamado juízo de admissibilidade, que é uma expressão que tem que ficar clara nas nossas mentes, porque ela é uma expressão tipicamente processual. Então, a gente continua nesse diálogo mérito e lide lá na frente. Um grande abraço.